apóstolo Paulo. Ele mesmo sugere isso quando diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é importante demais a gente salientar isso. Por quê? Porque a gente busca referência. Todos nós buscamos referência em alguém, ok? E muitas vezes nós buscamos referências erradas, ok, gente? Então nós precisamos ter uma postura referencial que nos eleve, ou que nos impulsione nós chegarmos a algum lugar. Todos nós queremos chegar a algum lugar, amém? Todos nós temos objetivos na vida, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós queremos alcançar alguma coisa. E aí é que está o segredo. Nós temos que nos inspirar em alguém e ter alguém como referência. Amém? Glória a Deus. Ter alguém como referência. Alguém como referência, pela Bíblia, o ideal é que nós tenhamos o apóstolo Paulo como referência. E é por isso que nós vamos falar de Paulo hoje. Vamos falar do caráter e dos frutos do ministério de Paulo. Glória a Jesus. E aí a gente vem diante da seguinte pergunta: quem é idôneo? Sim, porque Paulo, ele fala a respeito disso nas suas epístolas. Quem é idôneo? Referência. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 16 e 17. Quem é suficientemente digno? A obra é grande e a nossa força é pequena. De nós mesmos não temos força alguma. A nossa suficiência ou capacidade de fazer alguma coisa, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Amém? Ela vem de Deus. Então Deus, queridos, Ele deseja usar você na sua obra. Mas a nossa suficiência, a nossa dignidade, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe para poder exercer o seu ministério. Glória a Deus. E foi assim com o apóstolo Paulo. Embora o apóstolo Paulo tinha um preparo secular, tinha um estudo, tinha passado pelo doutorado, mestrado e etc., o que ele sabia fazer de melhor. Entretanto, acerca das coisas do reino dos céus, ele não tinha preparo algum. Amém? Ele precisou ser preparado. Mas primeiro Deus o escolheu. Amém? Deus o escolheu. E a obra, como diz aqui, é grande. E a nossa força é pequena. Amém? De nós mesmos não temos força alguma. A nossa suficiência vem de Deus. Os homens, irmãos, precisam considerar que as grandes coisas dependem da pregação do Evangelho. Os grandes acontecimentos dependem da pregação do Evangelho. Por isso foi que Jesus ordenou a igreja. Qual foi a ordem máxima que Cristo deu à igreja? Fique em casa, ora, jejua. Foi isso que Jesus falou? Sobe monte 30 vezes por mês. Foi isso que Jesus falou? Sobe e desce de joelho, que é melhor. Foi isso que Jesus falou? Qual foi a ordem máxima de Jesus para a minha vida e para a sua vida? Fala para mim, qual foi a ordem máxima? Qual foi a ordem máxima? Não dá cola não. Dá cola não, sem cola. Vai lá, fala aí. Oi? Espalhar o Evangelho. Isso. Espalhar o Evangelho. É isso mesmo? Todo mundo concorda com a Duda? Isso. No sentido de pregar. Amém? Isso. Espalhar no sentido de propagar, no sentido de levar adiante. Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. Meu Deus. Anunciai as coisas novas que vocês receberam.
Anunciai a novidade de vida que vocês estão tendo agora diante da presença de Deus. Amém? Foi isso que Jesus disse. O que é o Evangelho de Jesus? Senão a vida nova que nós recebemos do Senhor. Amém? A nova característica de vida que nós temos recebido de Deus. A mudança que Ele proporcionou na minha e na sua vida, porque nós mudamos o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver, quando nós nos encontramos com Cristo. Amém, queridos? Quando você tem um encontro real com Jesus Cristo e tem um conhecimento da mensagem do Evangelho e adquire os conhecimentos, segundo está aqui, nós estamos acompanhando 2 Coríntios aí no capítulo 2, nós, aleluia, sofremos e passamos por uma mudança. Ok? Mudança, porque nós pensávamos assim e agora nós pensamos assim. Amém? Nós pensávamos de um jeito e agora nós pensamos de outro. Nós praticávamos, amém, o cristianismo de um jeito e agora nós praticamos de outro. Por quê? Porque nós tivemos um real encontro com Ele. Amém? O Jesus. A característica de Paulo, aleluia, é que nós estamos aqui vendo a respeito da idoneidade para poder servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho e evangelizar. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa maturidade cristã, precisamos ter essa compreensão. E se alguém em quem nós devemos nos espelhar no apóstolo Paulo. Amém, queridos? Glória a Jesus. Agora vamos falar sobre a preparação. Como eu vou me preparar, pastor, para poder pregar o Evangelho? Aleluia. Fazer primeiro o que você está fazendo aqui hoje. Amém? Estar na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra. Falamos sobre isso na nossa mensagem anterior, a respeito do ouvir, né? A voz de Deus, que é importante demais nós ouvirmos a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, de cautela e cuidado para realizarmos a nossa missão. Porque não é sair por aí atirando a esmo. Não é sair por aí de qualquer maneira, propagando o Evangelho, não! Aleluia! Paulo precisou literalmente passar por um período de preparo, para que ele pudesse se tornar o grande apóstolo, o grande missionário, o grande propagador da palavra do Senhor, a respeito do reino dos céus, a respeito da salvação através da pessoa de Jesus, para que nós pudéssemos adquirir conhecimento. Então, nós precisamos de cautela e cuidado para realizarmos a nossa missão. Amém? Se você sai por aí atirando a esmo, você pode, enfim, prejudicar muita gente. Se você sair de qualquer maneira, falando a palavra de Deus, sem o pleno conhecimento da verdade, você pode magoar pessoas, você pode ferir alguém. Tem tanta gente por aí fazendo isso. Infelizmente é mais pura verdade. Não é mesmo? Aleluia! A pessoa decora alguns versículos e começa a sair por aí e já se considera pregador. Misericórdia! E começa a ofender a B, C, D, F, fulano, ciclano, beltrano, começa a agredir as religiões que estão aí pelo mundo espalhadas, começa a querer confrontar o próprio Satanás, o próprio diabo, sai para o enfrentamento despreparado. É preciso termos cautela e cuidado para realizarmos a nossa missão. Amém? É preciso passarmos por um processo de preparação, assim como sucedeu-se com Paulo, a quem nós buscamos como exemplo, amém? De caráter. Nós vamos poder obter frutos, irmãos, do nosso ministério. Paulo, por conta do caráter, por conta da idoneidade, por conta da preparação, ele alcançou frutos no seu ministério. Se você quer fruto no seu ministério, se você quer galgar êxito na missão que Jesus lhe confiou de propagar o Evangelho, glória a Deus, então você precisa, aleluia, ter cautela e buscar o preparo. Amém, querido? Glória a Deus. A orientação que foi dada a Paulo, quando ele encontrou-se com Jesus, qual foi? A orientação foi que ele se dirigisse até uma pessoa que estaria pronta ali
para poder orientá-lo, ok? E assim sucedeu. Então já havia todo o esquema preparado para que Paulo passasse por aquele processo de preparação, para depois disso ele ir pregar o Evangelho, ele ia ensinar, ele ia visitar as regiões, ele ia cumprir a sua missão. Então nós, para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos o reino dos céus, nós precisamos passar por um processo de preparação. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Ministério da morte, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Do versículo 6 ao versículo 9. Fala sobre algumas coisas interessantes. Amém? A quem fale contra o estudo, a preparação teológica, a quem fale contra você cursar um seminário, passar por uma preparação, né? E aí diz assim, a primeira frase que o pessoal usa por aí, a letra mata. A letra mata. É isso que a letra da lei faz. Amém? A letra da lei. Ok? A referência aí nesse versículo que vocês estão aí anotando, que fala a respeito disso, está fazendo menção à letra da lei, pois isso é a administração da morte. E se nós apoiarmos apenas na letra do Evangelho, certamente morreremos. Amém? É preciso que nós não nos apoiemos somente na letra. É nessa situação que a referência do texto está falando acerca da letra que mata. Amém, queridos? Não fazendo menção ou apologia a você não estudar, você não cursar um seminário, você não estudar teologia. Não, viu? Mas as pessoas usam nessa direção e acham que não precisa de preparo nenhum para poder pregar o Evangelho. E não é assim. Amém, queridos? Aqui o contexto está dizendo que se nós nos apoiarmos na letra do Evangelho, tá? Na ministração da letra superficialmente, ela pode matar, ok? A dispensação do Antigo Testamento, irmão, era a ministração da morte, porque estava debaixo da lei. E o próprio Jesus falou a respeito disso. E Paulo, com muita propriedade, trouxe ensinamentos para a igreja a respeito disso. Amém? A respeito desse grande diferencial. Não houve nenhuma menção para você esquecer o Antigo Testamento e agora se apegar só ao Novo. Porque tem gente fazendo isso por aí. Não! Presta atenção no que você lê, no que você observa, analise com carinho o contexto para você ter a nítida compreensão, ok? Enquanto o Novo Testamento é a ministração da vida, ok? Mas não está fazendo Paulo uma menção de que você precisa ignorar um para poder obedecer ao outro, não! Você precisa ter a compreensão devida e de fato para poder fazer a obra do Senhor. Amém? E aí nós vamos ver a respeito do ministério da vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Esse versículo é muito importante. A lei revelou o pecado, bem como a ira e a maldição divina. Isso nos mostrou um Deus acima de nós e um Deus contra nós. Foi assim que a lei se apresentou, ok? Mas o Evangelho de Cristo foi a grande e determinante ordem dada por Ele para nós, nos revelou a graça, nos revelou o Emanuel, isto é, o Deus conosco. Amém? Foi isso que ocorreu com a ministração do Evangelho. Então, o ministério da vida, através do Evangelho, vem nessa linha. Amém, irmão? Glória a Jesus. Por quê? Porque a lei, ela revelou o pecado. É por isso que diz que letra mata. A letra baseada na lei, ok? Porque ela revela o pecado, revela a maldição divina, revela a ira de Deus, tá? E nos mostra um Deus acima de nós e um Deus contra nós. Amém?
Já o Evangelho